A praça de atendimento da Prefeitura retorna aos trabalhos na próxima segunda-feira, com um número limitado de profissionais, cuidados para distanciamento e uma informação preocupante também. A arrecadação de março caiu mais de R$500 milhão. A Luciane Miyazaki tem mais informações ao vivo para nós. E que informação preocupante, né, Lu? Pois é, Cid. Na verdade, a arrecadação aí no último mês de março, em relação ao mesmo período do ano passado, caiu aí, se a gente contar a arrecadação dos tributos, chamados as fontes LIS aí, chega a R$4.800.000. Conta que fica ainda maior se a gente comparar com o que estava orçado inicialmente para 2020, para o mês de março, dá quase R$20 milhões. Antes de falar mais sobre esses números, a gente vai mostrar para vocês como é que está aqui a praça de arrecadação da Prefeitura, que reabre na próxima segunda-feira para o público, e as mudanças que foram feitas. Olha só, tem agora aqui o isolamento para separar o contribuinte que vai ficar nessas cadeiras aqui e o servidor que fica ali do lado de lá, que tem esse distanciamento de segurança, todos os servidores também usando máscaras aí de proteção. A ideia, então, é começar esse atendimento na segunda-feira com todas essas medidas de segurança e também implantar um agendamento para limitar o número de atendimentos e evitar aglomerações aqui na praça de atendimento. A gente conversa agora com o secretário de Fazenda, então, João Carlos Pérez. Olá, boa tarde, secretário. Falando então dos números, né? A gente começa a falar de quase R$5 milhões, se comparar com o orçamento quase R$20 milhões. Isso tudo já estava até previsto ou foi uma surpresa? Boa tarde, Cid. Boa tarde a todos que nos acompanham. De fato, Cid, esse resultado estava dentro do nosso produto, no que nós projetamos. Vale lembrar que nós não tivemos aí o impacto do ISS e do ICM, porque a apuração do mês de março se refere ao mês de fevereiro, a competência é fevereiro, mas nós chegamos então a um valor em relação ao mesmo período do ano passado de R$4.800.000 e uma queda em relação ao valor orçado de R$19 milhões. Então, nesse sentido, nós apresentamos ao prefeito um conjunto de medidas para reverter uma projeção de déficit da ordem de R$100 milhões. Então, o mês de março se comportou dentro do que nós tínhamos projetado e nós estamos trabalhando agora para reverter uma queda na arrecadação próxima de R$100 milhões. E destacando aí, né, alguns tributos que tiveram queda, por exemplo, o IPVA, nós tivemos uma queda de R$545 mil, o IPTU, R$583 mil, a nossa dívida ativa, nós tivemos uma queda de R$1.777.000. Então, quando nós somamos todos os chamados recursos livres, e aí a somatória do ICM, FPM, ISS, IPTU, ITR, a somatória desses tributos em relação ao mês de março, constatamos uma queda de R$4.800.000 em relação ao que foi o mesmo período do ano passado. Mas em relação ao nosso orçamento, uma queda de R$20 milhões. Diante desse cenário, nós apresentamos ao prefeito um conjunto de medidas para reverter esse quadro. E aí, como a gente teve, então, aí essas medidas de isolamento social também, isso que aí acabou não sendo contabilizado no mês de março ainda, né? É possível, então, que a gente tenha uma queda maior ainda nesse mês agora de abril, maio, por exemplo? Veja, nós, nessa posição de março, nós não tivemos o impacto em relação ao ISS e também ao ICMS, né? Que se refere ao mês de fevereiro, mas está dentro do que nós tínhamos projetado. Então, da forma como está vindo a arrecadação, nós acreditamos que nós iremos chegar no final do ano com uma queda próxima aí de R$100 milhões. Então, está dentro do que nós tínhamos projetado. E aí, que medidas aí, principalmente, secretário, para tentar reverter esse cenário, para a gente não fechar o ano no vermelho, né? Pois é, nós apresentamos ao prefeito um conjunto de medidas, como por exemplo, nós estamos contingenciando o orçamento em investimento em 80%, nós mantivemos 20% para dar continuidade às obras que estão em andamento, nós estamos contingenciando o orçamento em 15%, estamos cortando horas extras, nós estamos cortando viagem, estamos fazendo um corte de alguns benefícios com o objetivo do quê? De equacionar esta conta. Porque nós sabemos que o nosso orçamento, nós projetamos a receita e fixamos a despesa. Se há uma queda na receita, nós temos que apresentar um conjunto de medidas. Se essas medidas não forem suficientes, nós estaremos apresentando outras medidas ao prefeito para que a gente possa chegar no final do ano garantindo o salário, garantindo o cumprimento de todos os nossos contratos e fechando aí em atendimento, em cumprimento à lei de responsabilidade fiscal que
que requer aí, né, nós temos que fechar com equilíbrio fiscal. Essas medidas já estão sendo tomadas, né, de economia, de contingenciamento há algumas semanas. Isso está tendo o resultado previsto? Perfeito. Nós já tivemos algumas medidas adotadas, como, por exemplo, o contingenciamento, o corte de hora extra. Nós tivemos alguns projetos encaminhados à Câmara e foram bem sucedidos. Eu vou citar um projeto aqui, a suspensão do repasse de 3% para o plano de saúde dos servidores. Isso vai representar até o final do ano 18 milhões de reais que nós iremos reverter ao Fundo Municipal de Saúde. Então, algumas políticas já estão sendo bem sucedidas, mas nós temos no decorrer do ano, né, o nosso plano, ele requer essas ações até o final do exercício. Então, até o momento, as ações bem sucedidas. Tá certo. Então, secretário, muito obrigada pelas informações. Então, olha só, Cid, a previsão ainda é bem maior, né? Uma queda aí na arrecadação de 100 milhões de reais até o fim do ano. Daí a importância dessas medidas aí de economia, de contingenciamento e que essas medidas surtam realmente o efeito esperado. É o que nós esperamos, né? Porque a gente começa a imaginar, né? Nós estamos passando por uma crise tremenda, gigantesca. O município começa a não arrecadar esses tributos, vai acontecer, vai parar com as obras, vai parar com o investimento em saúde, assim, é um círculo, né? E ou seja, a população que acaba sofrendo depois lá na ponta, na outra ponta, né? Beleza, Lu, obrigado, tá? Obrigado, Luciano Miyazaki. Daqui a pouco ela volta com outras informações ao vivo para nós aqui no nosso Tarobá Notícia.